parar tão cedo, pois solidariedade tem prazer e medo. e com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, Que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos. Quero ver todo mundo dançando aí, hein? Possa confiar e que tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, Que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo Que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. e que você diga a ele pelo menos uma vez: Quem é mesmo o dono de quem? Desejo que você tenha quem eu amar, quero ouvir vocês e alto. e quando estiver bem cansado, eu quero ouvir vocês. Tá bonito demais. Tá lindo! Que beleza. Ainda. Imagina que a gente tá no nosso evento ao vivo, que vai acontecer em breve. Tô suando! Maravilhosa! Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, se tá tudo certo. Esquentou por aí também? Maravilhosas, ó. Aguinha, todo mundo com aguinha na mão, caderninho na mão, pra gente começar. Maravilha, estão me ouvindo bem? Gabs tá aí, Aline, Marcinha, Carol, Aninha, que demais, gente, demais, demais, demais. Ó, antes de a gente começar, eu quero falar pra vocês que vocês são incríveis, que vocês são surreais, sabe por quê? Porque ontem a gente teve uma missão. A nossa missão, ela foi batida em menos de 10 minutos. Sabe o que é isso? Menos de 10 minutos, tá? E hoje à tarde, quando eu comecei a responder os comentários de vocês, nós tínhamos 120 comentários no post de ontem. 120! Vocês são demais! E o que isso significa? Significa que essa mensagem, ela chegou em mais de 2.000 pessoas. Porque o comentário de vocês fez com que o Instagram impulsionasse mais esse post. E essa mensagem pode chegar para mais gente. Então, estão vendo aquilo que eu falei para vocês ontem, que sozinha a gente não vai em lugar nenhum, que é junto que a gente vai? Quando você faz isso, você não faz ideia do quanto isso pode reverberar na vida de alguém. Então, eu quero dizer que ontem eu menosprezei o nosso poder, porque eu falei aqui que a nossa missão era 50 e a gente fez muito melhor do que isso. Então hoje a gente vai sair da zona de conforto, hoje a gente vai juntas sair da zona de conforto, porque a gente mostrou que o nosso compromisso aqui é muito maior. Nosso compromisso é muito maior do que qualquer outra coisa.
E eu quero saber aí hoje quem aqui tá comprometida de novo comigo. Quem tá comprometida? Hoje é o nosso segundo dia e eu quero saber quem tá aqui comprometida comigo até o final dessa aula e até o final dessa semana. Hoje é só o segundo dia. Então coloca aqui, #comprometida, que eu quero ver quem que tá comigo nessa. Maravilhosos. Nossa, eu tô vendo. Gente, surreal. Ontem eu fui dormir meia-noite. Vocês não têm ideia como eu fiquei. Vocês não têm ideia como eu fiquei com a energia lá em cima. Então eu tô muito feliz de verdade. Nós somos incríveis, exatamente, maravilhosos. Vamos lá, então. Comprometida, massa, lindos. Ó, eu vou agora começar a compartilhar aqui. A gente tem muito conteúdo hoje, tá? Muito conteúdo. Inclusive é o seguinte, a aula de hoje é parte 1 e amanhã vai ter a parte 2, tá? Eu separei em parte 1 e parte 2. Por quê? Porque tem muita coisa. Então eu achei melhor fazer assim para que a gente consiga integrar esse conhecimento e amanhã a gente finaliza a parte da aula de hoje, que é o quê? Hoje a gente vai falar como que o Theta Healing ele pode te ajudar a se libertar dos teus medos. Então hoje é a parte 1 dessa aula. Ontem a gente fez a base, preparou aqui o terreno para todo mundo entrar na mesma linguagem. Fizemos o exercício aí da linha do tempo, eu recebi várias fotos de vocês com o exercício feito, achei maravilhoso. E hoje a gente vai começar a aprofundar, né? Como que o Theta Healing pode te ajudar a te libertar dos seus medos, parte 1, beleza? Cida falou que não tá me ouvindo, o restante tá me ouvindo? Só para confirmar aqui, que agora eu vou desligar os comentários e a gente... Beleza, o Gabs falou aí, tá ouvindo, massa. Ó, gente, outra coisa, coraçãozinho aqui, ontem eu fiquei empolgada aqui, porque eu fiquei vendo coraçãozinho a live inteira, então manda vendo coraçãozinho, que é a forma que eu sei que vocês estão ligados aqui comigo. Como eu vou desativar os comentários, é como eu vejo que vocês estão aqui interagindo comigo, tá? Então manda ver nos coraçõezinhos aí pra gente manter a conexão aqui durante a live, tá? Deixa eu desativar aqui os comentários agora. Vamos lá. Ó, papel e caneta na mão, aguinha na mão e vamos nessa que tem muita coisa hoje, tá? Beleza, vamos lá, massa. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai começar o nosso conteúdo, eu vou te contar uma história sobre o medo, tá? Essa história ela é real, tá? Essa história é verídica, aconteceu comigo. E quando que ela aconteceu comigo? Ela aconteceu comigo quando eu estava na minha formação avançada de coaching, lá no Espírito Santo, com o Jerônimo Temel. E eu vou te contar essa dinâmica rapidamente para que você entenda o que eu vou trazer do contexto sobre o medo. O que é o medo e o que acontece com a gente quando a gente está com medo. E o que essa dinâmica me ensinou sobre o medo. A gente fez uma dinâmica, tinha um grupo de 90, 100 pessoas, tá? Cada um tinha que escrever os seus 4 principais medos num papel, tá? E aí a gente foi para um gramado e nesse gramado, o que aconteceu? A gente eram grupos de 5 pessoas. Nesse grupo de 5 pessoas tinha uma pessoa que ficava sozinha de um dos lados, que é essa pessoa que você tá vendo na figura aí que representa você, tá? Na frente dessa pessoa ficavam outras 4 pessoas segurando ela, que representavam os medos. Então eu escrevi no papel meus 4 principais medos e eu personifiquei esses medos. Então cada pessoa representava um desses meus medos, tá? E aí vai vendo o seguinte. Do outro lado, que é aquele monte de figurinha que você tá vendo aí, ficou uma pessoa em pé representando todos os meus sonhos. Então eu escrevi num papel todos os meus sonhos, longe de mim estavam todos os meus sonhos, representados por uma pessoa, segurando esse papel com todos os meus sonhos. E na minha frente ficou os meus 4 principais medos na minha frente. E esses medos, eles começaram, a dinâmica era, os medos ficavam segurando a gente
E aí a gente tinha que tentar fazer força, a gente tinha que fazer muita força para vencer os nossos medos e ir na direção dos nossos sonhos. Só que pensa o seguinte, no meu grupo tinha 4 homens. Então eram 4 homens me segurando e eu fazendo força para chegar nos meus sonhos, tá? E o que acontece? A gente fazia muita força, mas era muita força. E essa força que a gente fazia chegava a levantar a grama do gramado, assim, sabe? E obviamente que eu não consegui sair do lugar, porque eu tinha 4 homens fazendo muita força me segurando, tá? E eu não saí do lugar. E aí depois teve um momento da dinâmica que o Jerônimo parou, mandou a gente parar de fazer força. E aí quando a gente parou de fazer força, os nossos medos nos soltaram. E aí a gente pôde caminhar na direção dos nossos sonhos, tá? Qual que é a moral dessa dinâmica? A moral dessa dinâmica é o seguinte: entre você e os seus sonhos, existe essa barreira aí dos teus medos, tá? Existe esse monte de caveirinha ali que são os teus medos. E esses medos, eles são... O que é o medo? O medo nada mais é do que um impulso físico para a sua autoproteção e para a sua segurança. É um impulso físico que a gente faz para se proteger e para se sentir seguro. Isso é o medo, tá? Só que enquanto eu ficar relutando com os meus medos, enquanto eu ficar fazendo força e resistindo aos meus medos, eu não saio do lugar. Porque não é sobre resistir contra os teus medos, não é sobre lutar contra os teus medos. É sobre você identificar, acolher, saber lidar com eles e andar mesmo com medo. Agir apesar do medo. E nessa dinâmica, quando a gente soltou todas as forças e parou de relutar com o nosso medo, a gente conseguiu avançar na direção do nosso sonho. E aí a gente chegou no nosso sonho. Só que para chegar no meu sonho, eu tive que parar de lutar contra os meus medos, eu tive que acolher os meus medos, eu conversei com cada um dos meus 4 medos e eu honrei cada um dos meus 4 medos. Eu agradeci por toda a proteção que eles estavam me dando até então, mas que agora eu decidia caminhar sem ficar presa neles. E aí eu me libertei e cheguei na direção dos meus sonhos. Depois que acabou essa dinâmica, todo mundo foi pro quarto, né? Todo mundo fez a dinâmica e tal, todo mundo foi pro quarto. E eu fiquei no gramado. Eu fiquei lá no gramado sozinha, eu, Andressa, e eu fui meditar, porque essa dinâmica tinha sido muito forte. E eu fui meditar. E eu tava lá sozinha meditando quando vê se aproximou uma pessoa. Isso era umas 11 horas da noite já. Se aproximou uma pessoa. Essa pessoa, ela era da equipe de trabalho do Jerônimo, que era uma pessoa de suporte, que a gente chama de anjinhos. Ela era um anjinho. E esse anjinho chegou para mim para me perguntar se estava tudo bem comigo. Ela me perguntou, tá tudo bem com você? Você precisa de algum suporte? Você precisa de alguma ajuda? Eu falei, não, tá tudo bem. Ela falou, então tá bom. Beleza. Já te conto a moral dessa história. Vai pegando esses elementos que isso tem tudo a ver com a sua vida, tá? E aí, o que essa pessoa falou? Depois que essa pessoa foi embora, eu fiquei mais uns minutos sozinha e chegou mais uma outra pessoa. Quem era essa outra pessoa que chegou? Essa outra pessoa que chegou era a pessoa que tinha personificado os meus sonhos na dinâmica. E aí, o meu sonho ficou ali, ficou conversando comigo, ficou uma meia hora ali comigo e foi embora. E aí depois, eu cheguei no meu quarto e eu fui, antes de dormir, eu fui trocar de roupa e eu tava com todos os papéis que eu tinha escrito todos os meus medos no bolso. E quando eu fui tirar a minha calça, eu vi aqueles papéis no bolso, eu falei, nossa, agora eu vou jogar esses papéis na descarga, vou dar a descarga, vou jogar esses papéis na privada, vou dar a descarga e vou deixar esses medos, né, irem. E aí eu dei a descarga, tinha 4 papéis lá, 3 foram e um papel voltou. E aí imediatamente, quando aquele um papel voltou, eu fui apertar a descarga de novo.
E quando eu apertei a descarga de novo, não tinha enchido a caixa d'água ainda da descarga, ou seja, eu não consegui, né? E aí eu tive que parar e esperar. Depois que eu esperei, que eu tive paciência, eu apertei a descarga de novo e esse papel foi pela descarga de novo. Moral dessa história, tá? E aí todos os papéis foram pela descarga. Quando eu deitei na cama, olha o que eu aprendi com essa experiência. Primeiro, os teus anjos, e você vai ver isso aqui nessa semana que a gente vai falar sobre anjo da guarda, os teus anjos, eles estão sempre com você. Sempre. Então você nunca está sozinha. Nunca você está sozinha. O teu anjo da guarda, que pode ser mais de um, está sempre com você, o tempo inteiro com você. E aquela anjinha que apareceu no gramado, apareceu para me mostrar isso. E aqui no Theta Healing, você aprende a se comunicar com o seu anjo da guarda, chamar o seu anjo da guarda para perto de você. Segundo, o teu sonho, ele nunca desiste de você. O teu sonho, ele tá lá sempre esperando por você. E quando você para de lutar e de resistir, quando você para de andar contra o fluxo natural das coisas, quando você solta a resistência, quando você se permite entrar no fluxo e deixa a natureza divina agir sobre você, o seu sonho, ele vem até você. Ele vem até você por quê? Porque você entendeu que não é sobre ter controle, não é sobre resistir. É pura e simplesmente sobre você ser quem você é, servir e evoluir. E aí o seu sonho vem até você. E ele sempre tá lá. Faça chuva ou faça sol, o seu sonho, ele sempre está lá. Depende de você enxergá-lo em dias nublados ou não. Terceiro, quando eu fui dar descarga em todos aqueles medos e um dos papéis voltou e eu imediatamente já quis dar a descarga de novo, qual é a associação disso com a nossa vida? Que o nosso medo, às vezes, ele vai e volta, porque ele faz parte da gente, mas ele não nos define. Mas ele tá ali. Não quer dizer que a gente não tem medo. Não quer dizer que a gente vai ser zero medo. Significa que eu preciso apenas aprender a lidar com o meu medo e entender que o meu sonho é muito maior do que o meu medo. E quando eu tenho paciência, ou seja, eu espero a caixa d'água encher, eu tenho paciência com o fluxo natural das coisas e aprendo a lidar com as situações de uma forma diferente, no tempo certo, que é o momento divino, que vocês também vão ver aqui essa semana no Theta Healing, as coisas acontecem e fluem naturalmente. Tá? Então, essa primeira história que eu te trouxe aqui é para você entender o papel do medo na sua vida e como que a gente lida com isso. Como que a gente lida sem deixar com que o medo nos paralise. E outra grande coisa, e agora a gente vai começar a entrar mais profundo no que é o medo na visão do Theta Healing, como que a gente identifica e a gente ressignifica esse medo. Mas uma outra coisa, eu sempre gosto de trazer esses paralelos da vida real de forma simples, porque é isso que faz a gente gerar mudança efetiva. E outra coisa importante aqui é o seguinte, quando a gente faz uma dinâmica dessas, a gente percebe que as pessoas do nosso lado, elas têm os mesmos medos que o nosso. E eu trouxe aqui um exemplo para te mostrar que a gente tem os mesmos medos. Além do que eu vi lá, porque eu vi os medos das outras pessoas, eu vou te mostrar aqui da onde que eu posso afirmar que a gente tem os mesmos medos, tá? Essa fotinho que vocês estão vendo agora é de um formulário de uma pesquisa que vários de vocês me ajudaram a responder e eu sou muito grata por isso, por você ter dedicado o seu tempo para responder, tá? E nessa pesquisa aqui, os medos, eles são muito similares. Fracassar, solidão, ficar sozinha, morrer, perder quem eu amo, perder meu filho.
tem vários medos: se sentir incapaz, não chegar onde se quer, ter a sensação de que não conquistou as coisas, se sentir incapaz, ficar sozinha, morrer, ficar sozinha, fracassar. E aí, ou seja, você, quando tá conversando com uma pessoa, para pensar que essa pessoa, ela tem o mesmo medo que você. E talvez essa pessoa que tá do seu lado, ela só precise do mesmo conforto, do mesmo acolhimento que você tá buscando. E se as pessoas têm medos similares, por que é que a gente não conversa sobre isso? Porque quando a gente se permitir ser quem a gente é, a nossa verdade, e conversar sobre isso, a gente vai poder se ajudar muito mais. E para isso eu preciso me abrir e expor as minhas vulnerabilidades. Só que como que eu me sinto segura para expor as minhas vulnerabilidades? A primeira questão é saber que aquela pessoa está passando pela mesma coisa que você. Eu tenho os mesmos medos que você. Os mesmos medos que você. E aí eu vou chegar aqui nos 4 maiores medos, com base nessa pesquisa que eu fiz, tá? E com todos os atendimentos que eu tenho. Os 4 principais medos: medo do fracasso, medo de ficar sozinha, medo de não ser capaz de realizar os sonhos e medo de perder as pessoas amadas, seja pela sua morte, seja pela morte da outra pessoa. Então, quando eu entendo que do meu lado talvez tenha uma pessoa que tenha o mesmo medo que tal eu começar a olhar com um olhar mais empático e começar a dialogar sobre isso para a gente poder se ajudar, para a gente poder se reerguer, para a gente poder superar, para a gente poder aprender a viver a nossa vida, lidar com os nossos medos e agir independente deles. Olha o poder do coletivo que a gente tem na nossa mão, e é isso que eu quero despertar com você, esse senso de coletivo, porque é assim que a gente muda a sociedade. Não é a Andressa, não é o fulaninho, não é o Beltraninho sozinho, é todo mundo junto. Por quê? Porque a gente está passando todo mundo pela mesma coisa, em níveis diferentes. Entende? Então, esse senso de pertencimento, esse senso de a gente olhar para o lado e a gente realmente entender o que a outra pessoa está passando, que talvez é similar ao que eu tô passando, e a gente poderia muito bem se ajudar, só que a gente não fala sobre isso. Essa é a primeira transformação, além da história que eu te contei, é o primeiro insight que eu quero que você pegue aqui, sabe? Para que a gente comece a fazer esse círculo de autocuidado e esse círculo de cooperação em conjunto daqui para frente. Porque é isso que acontece, tá? Só que aí eu quero te dizer o seguinte: que esses 4 principais medos aí que a gente tá vendo nessa foto, eles não são os medos reais. E aí eu vou começar a entrar aqui na filosofia do Theta Healing, do como o Theta Healing te ajuda a lidar e se libertar dos teus medos, tá? Esses medos que você viu aí, esses 4 principais, eles não são a causa. Esses 4 principais medos, eles são apenas um sintoma superficial. A causa é muito mais profunda do que isso. Esses medos aqui que vocês responderam no formulário e que faz parte de centenas de alunas e clientes que eu tenho, esses principais medos é o que você identificou com a sua mente consciente. E a sua mente consciente, ela representa, segundo o Theta Healing, a Havaiana Stable, ela representa apenas 12% da tua mente. É a tradicional figurinha do iceberg. 88% da tua mente é comandado pelo teu subconsciente. Ou seja, aquela causa do teu medo, aonde que ela tá nesse lugar aí? A causa do teu medo, ela tá na tua mente subconsciente. Ela tá embaixo do iceberg. Entende? Então, quando você compreende esse contexto, como que eu consigo agora transformar esse medo e entender de onde ele vem?
Eu só consigo fazer isso se eu acesso a minha mente subconsciente, porque eu só consigo transformar aquilo que eu identifico. Então, pensa o seguinte, pensa que a tua mente, ela tem o subconsciente e o consciente, tá? Essa caixinha aqui, ó. Até os 7 anos de idade, a tua mente, ela é como se estivesse aberta. Então, aqui eu tenho a minha mente subconsciente e aqui a minha consciente. Até os 7 anos de idade, tudo o que você viveu, experienciou, ouviu, etc., tá entrando aqui na sua mente subconsciente. Então, aqui tá entrando coisa boa, tá entrando um monte de caca, um monte de sujeira, um monte de trauma, um monte de coisa, tá? Quando você faz 7 anos, isso aqui fecha. Tudo isso que ficou aqui no teu subconsciente, que representa 88% da tua mente, é o que comanda a maioria das tuas ações. Então, se você não souber o que está aqui, ou se você não olhar para o que está aqui, é isso que te afasta da vida que você quer viver. É isso que te faz se sentir infeliz, é isso que te faz ter medo de fracassar, é isso que te faz se sentir incapaz, é isso que te faz se sentir frustrada, é isso que faz você não se reconectar com o seu propósito, é isso que faz você não realizar os seus sonhos. Por isso que eu te falei ontem da jornada do propósito no plano 3D e da importância do autoconhecimento, porque é quando você começa a olhar para isso aqui que você começa a transformar a sua vida, porque eu só transformo aquilo que eu identifico, aquilo que eu sei. Porque uma vez que eu reconheço o que está aqui, que está me limitando, que é um medo, que é uma insegurança, que é um bloqueio, o que acontece? Eu preciso agora falar pro meu consciente isso. Eu identifiquei, eu falei pro meu consciente. É o meu consciente que vai decidir se vai fazer ou não, se vai mudar ou não. Então, primeiro eu preciso olhar para cá, trazer para a superfície para poder transformar. E é isso que o Theta Healing nos ajuda a fazer. O Theta Healing, ele é uma técnica que nos ajuda a acessar a mente subconsciente. Ele nos ajuda a olhar para tudo isso que está embaixo do nosso consciente com muita leveza e muita amorosidade. A gente acessa coisas muito profundas de uma forma amorosa. Por quê? Porque a técnica nos traz uma conexão com o Criador, Deus, Jesus, Buda, Alá, como você quiser chamar, com o universo, energia superior, não importa. A gente aprende a acessar essa energia para olhar para o nosso subconsciente. Então, a gente não olha para isso de um lugar de drama, de um lugar de trauma. A gente olha para isso de um lugar de autorresponsabilidade e de gerar transformação através do amor. É isso que a gente faz, tá? E como que a gente faz esse processo? Aí a gente entra aqui no que a gente chama de crenças, né? O que são essas crenças e o que essas crenças têm a ver com os teus medos, né? As crenças, gente, nada mais é do que aquilo que você acredita como uma verdade. Nada mais é do que aquilo que para você é uma verdade. Seja porque você viu, porque você ouviu, porque você viveu, porque você experienciou, porque passou de geração após geração, porque a sociedade pensa assim, não importa. Uma crença nada mais é do que uma afirmação que para o seu subconsciente é verdadeira. Então, quando a gente tem um medo, que a gente sabe, eu tenho medo de ficar sozinha, beleza, esse é o sintoma, é lá em cima da água, na superfície. Agora, eu tenho algo que está sustentando esse medo, que forma o meu sistema de crenças, que está lá embaixo no iceberg. Esse sistema de crenças é como se fosse a raiz dessa árvore que eu coloquei aí para você. O que é a raiz dessa árvore? Significa que existe um sintoma que eu estou enxergando, que é as folhas aqui da árvore, que é o teu medo de fracassar, de ficar sozinha, de não realizar os teus sonhos, de não ser capaz, etc. E aí eu preciso começar a cavar, que é o que a gente chama no Theta Healing de digging. Eu preciso começar a cavar para chegar na crença raiz.
Porque dentro da perspectiva do Theta Healing, a gente aprende que existe uma crença raiz que sustenta todas as outras crenças. E esse seu medo que você identifica hoje, ele é sustentado por esse sistema de crenças. E quando a gente chega na causa raiz, é que a gente consegue soltar esse medo, te libertar desse medo. Por quê? Porque a gente entende de onde ele vem, a gente entende o que ele veio te proporcionar, qual é o benefício que ele trouxe para você. E já eu vou falar sobre benefício das crenças, tá? Então, no Theta Healing, a gente acessa a tua mente subconsciente para a gente identificar qual é essa crença raiz através de um processo que a gente chama de digging, que no inglês significa cavar. Então, é como se eu entrasse ali por baixo da terra para encontrar essa raiz, tá bom? E dentro da perspectiva do Theta Healing, a gente aprende que nós temos 4 níveis de crença, tá? A Vaiana fala que nós temos 4 níveis de crenças. Para vocês compreenderem aqui como isso é profundo e assim como eu te falei naquela história lá do início, por isso que não adianta ficar relutando contra os teus medos, a gente precisa aprender a lidar com eles. Os 4 níveis de crença são as crenças centrais ou primárias, as genéticas, as históricas e as crenças de nível de alma. O que são cada uma dessas crenças que eu vou te explicar agora? As crenças centrais ou primárias são aquelas crenças que a gente adquiriu desde a infância até o momento presente. Desde a nossa concepção, quando a gente estava lá na barriguinha da nossa mãe. Se a sua mãe, seu pai, seus pais estavam passando por alguma experiência... se os seus pais estavam passando por alguma experiência e você, como um bebê na barriga da sua mãe, sentiu isso pode gerar alguma crença no seu sistema. Vou te dar um exemplo. Tem uma aluna minha que ela fez uma sessão uma vez comigo e hoje ela é Theta Healer, né? Fez o curso. Ela fez uma sessão comigo e ela veio trabalhar essa questão de manifestação do propósito dela, né? De viver o propósito dela. E quando a gente começou a cavar, a gente chegou numa situação onde, quando a mãe dela ficou grávida dela, a mãe dela e o pai dela, eles namoravam. Eles não eram casados ainda. E naquela época, para a geração deles, você ter filho sem ser casado não podia, era horrível isso, sabe? E aí a mãe dela teve que esconder a gravidez por muito tempo. E aí a mãe dela escondeu a gravidez por meses. E o que isso estava como que isso estava se refletindo na vida dessa minha aluna agora? Ela estava se sentindo muito como se ela estivesse reprimindo todo o potencial dela, todo o poder dela. Então, no trabalho dela, ela queria expandir, ela queria brilhar, ela queria fazer muito, só que ela ficava escondidinha, ela ficava quietinha. É como se ela ficasse apagada, né? Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, tá tudo bem? E por que ela fazia isso? Porque lá, quando ela era um bebê, ela aprendeu que ela não podia ser quem ela era. Ela tinha que se esconder para viver. Ela tinha que se esconder para ter vida. Por quê? Porque a mãe dela teve que esconder a gravidez por muito tempo. Entende? Então, ela aprendeu que para viver, a forma de viver é através dessa repressão, do se esconder, do ficar ali apagadinha, escondidinha. Entende? E, gente... Depois eu posso até pedir para ela compartilhar essa história ao vivo com a gente em algum momento, se ela sentir, né? Eu sei que ela permite falar sobre isso. Mas depois que a gente desbloqueou esse aspecto na vida dela, essa mulher, ela é um canhão hoje. Ela é assim, ela tá com um brilho nela, ela tá com um poder nela, que ela tá assim, cara, sai da frente que eu tô passando, entendeu? Por quê? Porque era isso, era uma coisa lá da infância dela que estava acontecendo, tá? Então, isso é um exemplo dessas crenças centrais e primárias. Existem várias outras, né? Tipo, às vezes você ficava ouvindo dos seus pais o tempo inteiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, para trabalhar, para ganhar dinheiro você tem que ralar muito. Tudo isso são crenças, tá bom?
O outro nível de crenças são as crenças genéticas, né? O que são as crenças genéticas? As crenças genéticas são crenças que a gente herdou dos nossos ancestrais, tá? Quando a gente fala de crenças genéticas, aqui a gente encontra muitas crenças relacionadas a trabalho, propósito, dinheiro, abundância e prosperidade. Muitas crenças relacionadas a isso são de nível genético. Por quê? Porque os nossos ancestrais, eles viveram períodos de muita escassez, eles viveram períodos de muita sobrevivência, né? Onde eles realmente tinham um instinto de sobrevivência muito forte, eles tinham que sobreviver. Então, esses padrões de escassez vêm muito da nossa ancestralidade. O que aconteceu aqui quando começou o coronavírus? O que aconteceu nos supermercados? A galera foi no supermercado igual louco e esvaziou todas as prateleiras do supermercado para encher os estoques de comida em casa. Por quê? Porque achava que ia terminar, que podia ficar sem. Isso vem de um padrão ancestral. Isso é uma crença tanto de nível genético quanto de nível histórico, que eu já vou te explicar o que é, tá? Então, essas crenças, quando a gente trabalha uma crença, né, dentro da perspectiva do Theta Healing, a Vaiana fala que quando a gente trabalha uma crença na gente, a gente disponibiliza esse trabalho para 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Então, se eu tô repetindo um padrão de relacionamento, por exemplo, fico atraindo relacionamento abusivo ou atraindo relacionamento de rejeição, onde eu não me sinto amada, onde eu sou rejeitada, etc e tal, se eu identifico a crença que está sustentando esse comportamento na minha vida, eu quebro esse padrão, ressignifico essa crença, até 7 gerações futuras provavelmente não vão vivenciar isso, porque eu decidi romper esse padrão. E isso também fica disponível para até 7 gerações para trás, tá? Por isso que quando a gente fala, né, que toda mudança do mundo externo começa no mundo interno, é por isso, porque tem correlação com os nossos níveis de crenças. Ontem eu gosto de trazer muito exemplo para vocês entenderem na prática, né? Ontem eu tava na mentoria para minha turma de Theta Healing que eu dou depois do curso para elas. E aí uma das meninas falou assim, Dessa, naquela última sessão a gente trabalhou um aspecto com a mãe dela, né? Da relação com a mãe e curou uma crença dela, né? Resolvemos uma crença dela. E ela falou, Dessa, é normal quando acontece isso de a pessoa mudar com você? Porque minha mãe veio aqui e me deu um super abraço, que faz tanto tempo que eu não sentia esse abraço da minha mãe e esse carinho e esse amor dela. E é realmente isso, quando ela curou algo dentro dela relacionado à mãe dela, energeticamente a mãe dela sente. Então, o que acontece nesse caso, né? A mãe dela podia até estar querendo dar aquele amor para ela, podia até estar querendo dar aquele abraço há algum tempo. Só que como ela tinha dentro dela um bloqueio relacionado a isso, a mãe dela energeticamente sentia isso. Então não sentia o campo aberto para chegar e demonstrar esse amor, entende? E aí quando ela curou isso dentro dela, automaticamente isso reverberou na forma com que a mãe age com ela. Então, o que eu acho incrível no Theta Healing é que a gente acessa esse nível de profundidade muito rápido e as mudanças são muito rápidas. A gente não precisa ficar remando contra a maré, relutando contra os nossos medos por muito tempo, entende? Eu não preciso ficar anos vivendo essa situação, não. Eu já vou e acesso, transformo para agir diferente daqui para frente. Então esse é o poder, né? Essa é a potência que gera. Tem uma outra, a Lari, que ela foi suporte no nosso curso, né, na nossa formação, que ela foi o meu anjinho na última formação que eu dei. E ela fez uma sessão comigo também, e nessa sessão também ela teve uma cura que estava relacionada com o pai, né? E aí ela até compartilhou com a gente que depois disso, no mesmo dia, o pai chegou para ela em casa, convidando ela para tomar vinho com ele. Esses dias ela comentou que o pai levou café na cama para ela. Então, assim, coisas lindas que começaram a acontecer a partir dessa cura que ela fez com ela mesma, entende? Mas que acaba reverberando nas outras pessoas também. Deixa eu passar, senão eu me empolgo aqui e fico contando exemplo a noite inteira.
Depois a gente tem as crenças de nível histórico. As crenças de nível histórico são crenças que elas vêm de outras experiências que a nossa alma viveu, de outras vidas que a nossa alma viveu, tá? Ou são crenças do consciente coletivo. Quando eu falo crenças do consciente coletivo, são crenças da sociedade como um todo, né? Do coletivo como um todo, tá? Essas crenças de nível histórico, vou dar um exemplo de uma crença que eu tinha, tá? No início do ano passado, eu tinha passado por um processo de rompimento com uma alma gêmea. Muitas de vocês sabem essa história. E aí eu tava assim, muito mal. E eu tava me sentindo espiritualmente desconectada. E eu fui buscar uma consulta espiritual para que eu pudesse acessar essa guiança espiritual, porque eu sempre senti a minha intuição muito forte, né? E eu fui resgatar isso. E na época eu não era Theta Healer ainda, muito menos instrutora. E aí eu acessei uma outra vida minha, onde eu vivia uma mulher que eu comandava um exército de homens. E nesse exército, nessa minha experiência, eu tinha muita conexão com o divino. E eu recebia muita guiança do divino. E naquela vida eu fui condenada pela igreja por ter essa capacidade mediúnica elevada. Então, no meu subconsciente, nessa existência da Andressa, estava armazenado que se eu tivesse essa capacidade mediúnica novamente, eu seria condenada. E foi quando eu fiz esse desbloqueio dessa experiência, dessa crença que veio de outra vida, foi que o Theta Healing apareceu na minha vida. Uma semana depois eu me inscrevi para fazer o curso, porque a instrutora apareceu no meu sonho. Foi uma história muito louca. E aí eu fui fazer o curso. Então, isso é uma crença de nível histórico, tá? É muito comum para curadores, é muito comum coisas também relacionadas a propósito, abundância, escassez, tá bom? E temos as crenças de nível de alma. As crenças de nível de alma são aquelas crenças que fazem parte do nosso ser como um todo, do nosso ser de forma integral, tá? Essas são as nossas crenças de nível de alma, tudo que a gente é. E uma crença, para ela ser limitante, ou seja, para ela te impedir de você realizar aquilo que você quer na sua vida, para ela te impedir de você fazer ou de manifestar alguma coisa, se ela tiver em só um dos níveis, ela já é uma crença limitante. Agora, uma crença, para ela ser fortalecedora, ela precisa estar em todos os níveis. Então, o que a gente faz no Theta Healing? A gente cava para identificar qual é essa crença, em qual nível ela está, em qual desses níveis que ela está, para a gente poder fazer a transformação e trazer uma crença fortalecedora por cima, que é esse próximo slide aqui. A gente, então, tem um sintoma, que é o teu medo de ficar sozinha, medo de perder teu filho, medo de perder as pessoas que você ama, medo de fracassar, de ser incapaz. A gente identifica esse sintoma, cava, acha a raiz. Quando a gente acha a raiz, a gente procura por um benefício, porque essa crença ela só se mantém no teu sistema porque ela te gera algum benefício, só que esse benefício é inconsciente. Porque é óbvio que você conscientemente, você nunca vai falar que eu tenho medo de fracassar, isso me faz tão bem. Nossa, eu tenho medo de ficar sozinha, isso me faz tão bem. A gente nunca vai falar isso de forma consciente, entende? Só que no nosso subconsciente aquilo nos traz algum benefício. Vou te dar um exemplo meu. Eu tinha uma crença relacionada, que tem a ver com relacionamentos, que era uma crença de rejeição, uma crença de me sentir rejeitada, de me sentir abandonada. E o que eu estava atraindo para mim? Relacionamentos onde eu me sentia rejeitada. Da onde essa crença veio? Essa crença veio lá da minha infância, onde o meu pai e a minha mãe, eles viajavam muito, eles eram bem ausentes em casa.
E aí eu me sentia sozinha, eu não me sentia amada, eu não me sentia acolhida, né? Óbvio que isso é uma coisa que eu criei na minha cabeça, não é o que os meus pais me passavam. Eu sei que eles me amavam, eu sei que eles me davam o melhor que eles podiam me dar com aquilo que eles tinham à disposição naquele momento. E eles tinham que trabalhar, fazer as coisas que eles faziam, né? Não era por mal. Só que a minha criança, o que a minha criança aprendeu com aquela situação? A minha criança aprendeu a ser independente. A minha criança aprendeu a ter liberdade. Então, através daquela experiência negativa, eu aprendi a ser independente e ter a minha própria liberdade. Então, essa era a única forma que eu sabia de ser independente e de ter a minha liberdade. Então, o que eu atraía para mim, enquanto eu não sabia disso de forma consciente, eu ficava atraindo relacionamentos onde eu me sentia dessa forma para que eu pudesse ser independente e ter a minha liberdade. Entende? Então, esse era o benefício que a minha crença me trouxe. E aí, o que eu faço na técnica Theta Healing? Quando a gente identifica esse benefício, agora a gente vai fazer uma reprogramação mental, que é o que a gente chama de download na técnica Theta Healing. Então, a gente faz uma reprogramação trazendo pra gente que eu já sei ser independente, que eu já sei ter liberdade, que eu já sei ser livre, sem a necessidade de atrair uma situação de rejeição, sem a necessidade de me sentir rejeitada, sem a necessidade de me sentir abandonada, entende? Então eu ensino para o meu sistema que existe uma outra forma, na perspectiva mais elevada do Criador, direto da fonte criadora, direto do puro amor incondicional do Criador, que existe uma forma de eu ser livre e independente sem me colocar nesse tipo de situação. Então, esse slide aqui, gente, dá um print aqui, dá um print porque ele é o que fala na técnica Theta Healing, assim, tudo que a gente faz uma infinidade de coisas, mas isso aqui é como se fosse, é uau, porque isso aqui pode mudar o teu contexto daqui pra frente, como, assim, tem 50 mil exemplos que eu poderia dar para você sobre isso. E as minhas alunas até estão aqui, poderiam falar mais 50 mil exemplos aqui se os comentários estivessem abertos. Porque isso é uma coisa que a gente não sabe de forma consciente e que a gente aprende a fazer muito rápido. E por isso que a mudança ela é um salto quântico, né? É o salto de um lugar para o outro. Eu não fico remando contra a maré de um lugar para o outro, tá? Então, isso aqui é muito do DNA, né? Do Theta Healing, que a gente fala da espinha dorsal aí do Theta Healing, tá? E, Andressa, como que eu identifico, né, essas crenças? Como que eu faço para identificar se eu tenho uma crença? Ó, eu vou só te mostrar aqui, eu não vou te ensinar a fazer, eu só vou te mostrar, tá? E depois, se a gente cumprir a nossa missão do dia de hoje, eu vou te mandar exatamente junto com o resumo, um passo a passo, literalmente, para você fazer esse teste depois, tá? Mas eu só vou te mostrar para você ver como funciona. Existe o que a gente chama de teste energético, que ele vem da cinesiologia aplicada. Como que é esse teste? O nosso corpo, ele responde aos estímulos do nosso subconsciente. Então, se eu tenho uma crença no meu subconsciente que ela é uma verdade ou que ela não é verdade, o meu corpo responde isso para mim. Então, é uma forma de eu testar através da resposta do meu corpo se aquela crença existe ou não existe, tá? Vou te dar um exemplo. Vou ficar em pé, vou ficar com os olhos fechados e vou fazer o teste para você ver, tá? Então, olha só. Tô de lado aqui pra você, né? Fechei os meus olhos, fechei meu campo energético. Não vou te explicar o que é isso agora e eu vou repetir. Sim, sim, sim. Ó, o meu corpo foi pra frente. E agora eu vou repetir. Não, não, não. Meu corpo foi pra trás, tá vendo? Agora eu vou repetir. Em todos os níveis, eu me amo. Ó, meu corpo foi pra frente. Significa que sim. Quando vai pra frente é sim, quando vai pra trás é não. Em todos os níveis eu sou abundante. Ó, meu corpo foi pra frente. Se fosse uma crença negativa, o meu corpo iria pra trás, né? Ou seja, se eu sentisse que em algum nível eu não sou abundante, o meu corpo iria pra trás.
Eu já trabalhei muito essas questões de amor próprio, de abundância, então por isso que o meu corpo vai pra frente, tá? Mas isso é uma resposta natural do seu corpo e depois você pode fazer esse teste pra você. Então, se o seu corpo for pra frente, significa que aquilo é uma verdade pra você. Se o seu corpo for pra trás, aquilo não é uma verdade pra você, tá? Então, depois no passo a passo, vamos cumprir a nossa missão. Depois eu vou dar pra você o passo a passo de como você faz esse teste. E vou compartilhar com você um vídeo pra você ver eu explicando e mostrando esse teste pra você, tá? Mas é uma forma que a gente tem de identificar se a gente tem aquela crença no nosso sistema ou não, tá bom? Deixa eu passar o próximo slide aqui para você. Então, o que eu queria te mostrar aqui é o seguinte. Uma crença, ela é muito mais profunda do que o que você imagina. Um medo, um bloqueio que você tem é muito mais profundo do que você pode imaginar, tá? Então, por isso que não tem para onde correr. Ou você vai para o autoconhecimento, ou você vai ficar sustentando esse medo dentro de você. Ou você vai ficar alimentando um medo e dando força para um medo e resistindo contra um medo que só vai ficar aquela barreira na sua frente. E aí eu vou te trazer aqui hoje, a gente tem uma atividade do dia hoje, que é uma atividade do dia para você refletir de forma consciente. E amanhã, na parte 2 dessa aula, eu vou aprofundar essas atividades com vocês, tá? Hoje eu quis te trazer a base e eu quero te gerar reflexão para você começar a olhar para os seus medos de forma diferente e parar de resistir, de relutar, mas acolher eles e saber lidar com eles daqui para frente. Então, a atividade do dia é... Anota essas perguntas aí, tá? Depois, se nós cumprir a missão, essas perguntas vão estar lá no resumo também que eu vou te mandar, tá? Primeira pergunta é... Eu posso afirmar com 100% de certeza se isso é verdade? Se esse pensamento, se esse medo é uma verdade? Por exemplo, eu recebi uma mensagem de vocês ontem, né? Dessa, eu tenho medo de perder meu filho. Você pode afirmar com 100% de certeza que isso vai acontecer? Não, você não pode afirmar com 100% de certeza que isso vai acontecer. Esse pensamento negativo, esse medo que você tem, ele é útil para a sua história? E eu quero que você escreva sobre isso. Eu quero que você escreva, tire da sua mente as respostas, coloque no papel, tá? Terceiro, esse pensamento, esse medo, ele vai te levar na direção dos teus sonhos? Quarto, o que seria de você sem esse pensamento? Quem seria você sem esse pensamento? O que seria de você? Como que seria a sua vida sem esse medo, sem esse pensamento, sem esse bloqueio? O que você perde se isso acontecer? O que você perde se isso acontecer? Então, eu dei um exemplo super extremo aqui, tá? Mas com todo o amor e com todo o respeito, né? Esse exemplo do filho ou de qualquer pessoa que você ama, né? Eu tenho medo de perder tal pessoa. O que você perde se isso acontecer, né? Escreve. Nossa, eu vou ficar triste, tipo, eu vou perder uma pessoa que eu amo, eu perco a convivência com ela, eu perco a oportunidade de construir coisas com ela, etc. Coloca aí tudo que você perde. Mas agora, o que você ganha se isso não acontecer? Se você tiver essa pessoa perto de você, você ganha a oportunidade de estar com ela, você ganha a oportunidade de rir junto, de construir coisas junto, de se amar, de falar um eu te amo, de dar um abraço. Você ganha a oportunidade de aproveitar o seu tempo de vida junto com essa pessoa. Você ganha mais tempo junto com essa pessoa, você ganha mais experiências, você ganha mais amor, mais ajuda, mais cuidado, mais cooperação, mais tudo. E aí eu te pergunto, você prefere olhar para aquilo que você perde ou você prefere olhar para aquilo que você ganha? Essa é uma decisão de nível consciente, que você pode olhar para aquilo que você ganha. Tudo depende da forma como você quer enxergar as coisas. Então, o meu objetivo aqui com você hoje é que você, de forma consciente, comece a olhar para essa situação de uma forma diferente. E depois, através de um trabalho profundo, você vai entender a causa disso, da onde vem isso, que é todo o processo que eu te ensinei aqui hoje, tá? E aí, a última pergunta é, que eu quero que você escreva também. E agora, qual é o próximo passo, então? Qual é o próximo passo que você vai dar para agir independente disso, para agir apesar do seu medo? O que você vai fazer agora?
Por quê? Porque conhecimento sem ação não gera transformação. Então, uma vez que você olhou para essa situação de uma forma diferente, respondeu essas perguntas aqui, o que você vai fazer agora? Como você vai agir daqui para frente? Quando esse pensamento vier, o que você vai fazer? Você vai colocar qual pensamento positivo em cima? Você vai lembrar das coisas que você ganha? Você vai estar aqui na aula amanhã? Qual é o seu próximo passo? E aí eu vou te convidar para você criar uma âncora. O que é uma âncora? Tá vendo essa pulseirinha ridícula que eu uso aqui? As meninas se matam rindo quando eu conto isso. Essa pulseira, ela é ridícula, sério. Ela é uma pulseira de borracha, preta, e eu tô toda arrumada usando essa pulseira aqui, tá? Eu já fui até em casamento com essa pulseira aqui. Por quê, gente? Isso aqui é uma âncora, sabe do quê? Ela me lembra de todos os meus sonhos. E quando eu tô com medo, porque eu também tenho medo. Quando eu tô com medo, quando eu tô com frio na barriga, quando eu tô deixando um pensamento negativo entrar, eu olho para essa pulseira aqui. E se você tiver um elástico, melhor ainda, que você possa puxar esse elástico para ele te dar um beliscãozinho. E quando eu olho para isso aqui, eu me lembro que eu sou maior do que todos os meus medos. Eu me lembro que o meu sonho, ele é maior do que o meu medo. Eu me lembro que eu vou andar e eu vou fazer acontecer independente dos meus medos. Essa é a questão. E aí eu vou agir, não importa o que aconteça. Eu vou pensar diferente e eu vou agir diferente, não importa o que aconteça. Por quê? Porque os meus sonhos, eles são maiores do que os meus medos. E essa é a nossa mensagem do dia de hoje. A nossa mensagem do dia de hoje é que os teus sonhos, eles sejam maiores do que os teus medos. É que você não deixe aquela barreira te aprisionar, te parar. Porque você não veio aqui para ficar escondida atrás dos seus medos. Você veio aqui para brilhar. Você veio aqui para ser quem você é. E você veio aqui para acolher os teus medos e aprender a lidar com eles. É para isso que você está aqui. E os teus sonhos, eles estão te esperando lá do outro lado. Do outro lado dessa barreira estão os teus sonhos. Os teus anjos, eles estão sempre com você. E no exercício que eu te dei ontem, eu tô emocionada aqui de falar, porque no exercício que eu te dei ontem, eu te pedi para você avaliar a sua linha do tempo. E a sua linha do tempo, ela te mostra que você é sim capaz de superar qualquer medo. Ela te mostra que você já sabe agir apesar do medo. Ela te mostra que você já sabe agir independente de qualquer vale que você passou. Porque você já transformou os seus vales em picos. Você já fez isso na sua vida. E eu tô aqui para te lembrar disso, que você consegue. Então essa é a nossa mensagem do dia de hoje. E essa é a diferença das pessoas que realizam. Essa é a diferença das pessoas que já conquistaram aquilo que elas buscam. Essas pessoas, elas agem apesar do medo. Por quê? Porque o seu sonho é maior do que o seu medo. E a nossa missão do dia é o seguinte: ontem a gente bateu os 50 comentários com folga. Eu vou fazer um post agora, terminando aqui essa live, tá? Eu vou fazer um post de novo. E se o nosso post chegar em 70 comentários, eu tô liberando o resumo da aula. E vocês viram que o resumo tá com uma qualidade incrível, ele tá lindo. Eu vou liberar o resumo pra você e eu vou te mandar algo além do resumo, se a gente bater a nossa missão, tá? Então, eu conto com você, eu quero saber quem tá aqui comigo comprometida e quem vai voltar aqui amanhã na parte 2 dessa aula, pra gente se libertar dos nossos medos e a gente fazer acontecer para viver os nossos sonhos e brilhar e ser quem a gente veio aqui para ser. Eu quero saber quem tá comprometida comigo. Dobra a meta. Vamos ver, vamos superar hoje e amanhã. A gente vai construindo isso. A gente vai construindo isso juntas. A gente coloca um desafio, a gente supera o desafio, a gente comemora e a gente vai aumentando a nossa régua. Tá bom? Gente, postando agora, vou fechar aqui para poder salvar a live. Gratidão por hoje.
linda noite pra vocês e te vejo aqui amanhã, 19h08, já. Tô colocando o post da nossa missão no ar. Beijos!